de hoje. Então fique conosco aí. Bom, na nossa pauta agora vamos entrar no tema político de destaque do nosso programa, que são aí toda a chantagem, todo o processo de pressão política que é feita aí contra o PT, contra a campanha do Lula, né? E nós queríamos começar destacando o caso muito claro da entregada, da arriada, da capitulação total, né, que os setores da direita do PT vêm fazendo aí na campanha eleitoral. Bom, o último episódio, né, que a gente queria destacar aqui é o caso de Minas Gerais, né? Hoje a imprensa capitalista anunciou aí uma certa alegria o fato de que o PT e o PSD, o partido do Gilberto Kassab, né, ele que foi do DEM, que foi prefeito de São Paulo pela chapa do PSDB, né, eleito primeiro como vice do Serra, e que já foi ministro de tudo que é governo que passou por aí desde então, né, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, né, que participa, tem sua fatia aí no governo da direita, né, ajudou a derrubar a presidenta Dilma, né? Bom, e que agora está te procurando, como todo mundo, aí, como quase toda a direita, tirar uma casquinha do prestígio do Lula. Bom, em Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, né, macumunado, articulado aí com o presidente do seu partido, o Kassab, do PSD, exigiu e o PT cedeu. O PT, além de não indicar candidato ao governo do Estado, abriu mão também da candidatura ao Senado do deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, o Reginaldo Lopes, né? E assim o PSD vai ficar com a candidatura ao governo e ao Senado. Né? E tudo isso para quê? Supostamente para que o Calil apoiasse o Lula. Como se o Lula fosse um indigente e que dependesse ele do apoio do Calil. E não fosse justamente o contrário. Inclusive, como pesquisas mostraram essa semana, de que o apoio do Lula, né, pesa de maneira decisiva para a vitória no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. Bom, é preciso destacar que esse acordo para o Lula não garante, para o PT não garante absolutamente nada. Só sendo otário para acreditar que a coisa seja diferente. Né? Esses pseudos aliados que o PT vem conquistando aí são os mesmos que, alguns anos atrás, mesmo tendo cargos no governo Dilma, mesmo, né, tendo aí se pendurado no governo Lula, né, usado e abusado aí do prestígio do ex-presidente para tirar vantagem, conseguir cargos, etc., 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 nos governos do Lula e do PT, não fizeram nada, né? Não defenderam o governo, deixaram o governo ser derrubado, né? Comemoraram, se bandearam diretamente para o outro lado. Bom, o que está acontecendo em Minas Gerais é muito evidente, mas infelizmente não é o único, né? Está longe de ser o único episódio, né? Os aliados da onça do Lula cada vez mais se apoiam, né, no ex-presidente, no prestígio, para defender os seus próprios interesses. Bom, eu queria destacar justamente dois dessa imagem aí, que estão aí ao centro, ao lado de Lula, né? A direita, o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que ganhou destaque aí na imprensa hoje como estando a exigir aí um conjunto de cargos no comando da campanha de Lula, principalmente no que diz respeito à definição do programa político. Né? A imprensa capitalista e até mesmo setores da imprensa de esquerda, progressista, divulgaram o fato de que o Alckmin estaria à frente de todo um setor que vai procurar elaborar para o programa da campanha do Lula uma proposta de parceria público-privada, ou seja, de privatização
dos recursos públicos, utilizando como modelo o que o Alckmin fez no governo de São Paulo. Né? Bom, pior do que isso, né? Só se o Alckmin fosse o candidato a presidente e colocasse o Lula para ser o vice, né? E o PT fosse dar sugestões no programa do Alckmin, né? Que é o que nós estamos vendo, que a direita está se impondo claramente, né? Capitulação atrás de capitulação. Vou destacar mais o caso do próprio Paulinho da Força. Né? O Paulinho da Força, ele anunciou, né, que ele está se apoiando em nível nacional para procurar garantir o próprio mandato, desgastado que estava, queimado junto aos trabalhadores, queimado junto aos sindicatos. Bom, ele foi lá encenar o apoio ao Lula. Em São Paulo, hoje, o jornal Estado de São Paulo destacou que, em São Paulo, o Paulinho da Força vai apoiar nada mais, nada menos do que a candidatura do atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, ex-DEM, ao governo do Estado. Paulinho da Força não vai nem disfarçar, não vai nem fingir que apoia a candidatura do PT do Haddad. Ele vai diretamente, né, não vai nem apoiar a candidatura do golpista, do Márcio França, né, que disse que quer ser o candidato da terceira via. Não, ele já vai apoiar diretamente o candidato do Dória, né, o candidato do DEM, do PSDB, que agora não tem mais DEM, né, União Brasil, do PSDB, de todos os setores mais reacionários do Estado de São Paulo, que comandam o Estado de São Paulo há quase 3 décadas, que privatizaram tudo que conseguiram até agora. Né? Na prefeitura privatizaram, na capital, até parque, até pracinha. Estão privatizando tudo, estão entregando tudo, que destruíram a saúde e a educação pública, né? Que transformaram a vida do povo de São Paulo num verdadeiro inferno. Bom, pois bem, esses senhores aí, o chefe, nesse momento, né, de toda essa máfia política, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele é o candidato do Paulinho da Força. Quer dizer, os aliados do Lula, eles só estão junto com o Lula para tirar foto, para fazer média com uma parcela da população, para garantir os seus mandatos e para sabotar por dentro, né, a candidatura do Lula. Corroborando com essa política, com essa tese de que a situação é exatamente assim, um dos coordenadores da área de comunicação do PT, o ex-estado e secretário de comunicação do partido, o Gilmar Tato, anunciou que no programa do governo do Lula não abordará temas polêmicos. Vamos entender uma coisa, não é que não vai abordar tema polêmico, porque defender parceria público-privada, como defende o Alckmin, é polêmico à beça. Ou será que os servidores da saúde, que os servidores públicos do PT, da CUT, apoiam a parceria público-privada? É claro que não. Né? A imensa base do PT não apoia a parceria público-privada, não defende as privatizações, como defende o Alckmin. Bom, mas o que se trata aqui, no caso, as matérias que tratam do assunto deixam claro, é que, entre os temas polêmicos, está excluído o programa do PT, da campanha do Lula, a defesa da regulamentação do aborto ou a regulação da mídia. Ou seja, tudo aquilo que a direita não quer, né? Tudo aquilo que o Alckmin não gosta, que a Rede Globo não gosta. Então, é para tirar do debate. Então, trata-se de abrir mão até mesmo de propostas limitadas. Né? A gente viu que, semanas atrás, o ex-presidente Lula se declarou a favor da legalização do aborto, dizendo que é um problema de saúde pública. Agora, veio o secretário de comunicação do PT dizendo que isso não vai nem constar do programa. Né? O ex-presidente Lula e vários dirigentes do PT se pronunciaram, depois do golpe que sofreram, da necessidade de ter um mínimo controle, que nós já achamos que é totalmente impossível, sobre a grande imprensa capitalista. Agora, vem o secretário de comunicação do PT, depois do PT ser alvo de toda uma ofensiva, de todo um ataque da direita, para dizer que esses temas polêmicos não podem estar na campanha do Lula. Quer dizer, o Lula vai falar o quê? Família, amor,
Bom, enquanto isso, né, a direita vai tomando conta e vai defendendo parceria público-privada, como o Alckmin, né, políticas de defesa dos interesses do capitalista. É bom deixar claro que, além de ser uma capitulação do ponto de vista político, programático, é pior do que isso. Tirar da pauta, tirar da defesa do programa do Lula aquilo que são as defesas de questões fundamentais para a maioria dos explorados brasileiros, como é o caso das mulheres, como é a defesa da legalização do aborto, né, da sua realização pela rede pública, é tirar da candidatura do Lula o seu caráter de ser uma candidatura contra o sistema, contra o regime político golpista que está em vigência, e tirar da candidatura do Lula o caráter, aquilo que é mais importante dela, que é a sua capacidade de mobilização, de mobilizar pessoas, de mobilizar gente que quer lutar para transformar de fato a situação. O que significa apontar para um caminho de derrota do Lula. Porque sem mobilização, sem a luta das mulheres pela legalização do aborto e pelos seus direitos, sem a luta, por exemplo, dos trabalhadores pela revogação da reforma trabalhista, que o Alckmin também não concorda, também é polêmico, né? Que a direita também não concorda. O esvaziamento dessas questões fundamentais para os trabalhadores, para as mulheres, para a maioria dos explorados, vão levar ao esvaziamento, à transformação, se tal acontecer, né, na candidatura do Lula, numa candidatura de tipo água com açúcar. Pelo menos é o que pretende a direita, né? E é o que faz a direita do PT, concordando com essa política, né, baixando a crista, capitulando, né, política que não vai dar nenhum resultado eleitoral, como a gente está vendo, até porque o PT está entregando tudo e os aliados do PT estão apoiando os adversários do PT, né, os supostos aliados. Então é preciso denunciar essa política, né, é necessário se contrapor a ela, né, e denunciar todo esse lixo, né, a tentativa de evitar a concessão, as concessões e as capitulações à direita. Por isso é necessário multiplicar os comitês de luta para discutir luta, né? Não é para discutir campanha água com açúcar, não é para discutir, né, fazer campanha em nome do amor, né, em nome do bem, em nome da esperança, tudo coisas sem sentido, né, tudo coisa que não tem nenhuma concretude, né, que não é a defesa das reivindicações dos trabalhadores, das mulheres, dos explorados brasileiros, uma campanha água com açúcar, que é o que a direita quer impor, finalmente para derrotar Lula, né, para permitir que a direita ganhe, né, seja com a candidatura da terceira via, seja com a candidatura do Bolsonaro, cada vez mais apoiada por setores da direita. Bom, agradecer aqui, saudar